E hoje o nosso bate-papo é com o Dr. William Júlio de Oliveira. Ele é especialista em sucessão patrimonial. Doutor, obrigado por nos receber aqui na sua empresa e é um assunto que eu tenho certeza que interessa muita gente. Muito obrigado, José Roberto. É sempre um prazer receber os amigos aqui na Evolua Consultoria. Estamos aqui à disposição para falar para os seus ouvintes, agora os internautas, nas redes sociais aí, aquilo que você tiver de curiosidade sobre planejamento sucessório. E a gente começa falando sobre a reforma tributária. Qual é o atual cenário da reforma tributária nesse momento, depois de muita discussão e chegando já, de alguma forma, o ano de 2026? Já está aí. Muito bem. Bom, a reforma tributária é importante a gente entender que tem alguns eixos da reforma, né? O eixo do consumo, ele já foi aprovado e agora está sendo regulamentado. O eixo da renda, ele tem algumas proposições. Daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais aí sobre a tributação de dividendos, a tributação de lucros. Mas o que está bastante consolidado é a reforma no que diz respeito ao eixo do patrimônio. Tá? Aqui na Evolua, como nós atuamos na área tributária, na área societária e sucessória e na área de finanças corporativas, nós nos concentramos, além da reforma tributária, na especialidade do eixo do patrimônio. E sobre isso, nós temos inúmeras informações aí que vamos compartilhar com vocês. E qual é o impacto do planejamento sucessório? O impacto é bastante alto no que diz respeito a um aumento de alíquota, que isso quer dizer um aumento da carga tributária sobre a transmissão do patrimônio. Nós tivemos no final de 2023 a aprovação da regra da progressividade, podendo os estados então uniformizar as suas alíquotas na regra de 1 até 8%, portanto um teto constitucional de até 8%. Alguns estados já tinham isso regulamentado, outros, a exemplo do estado do Paraná e o exemplo do estado de São Paulo, ainda não o fizeram. Então estamos numa expectativa de que esses estados regulamentem a reforma tributária nesta parte e aumentem sim a sua alíquota de ITCMD, que é o imposto relativo à doação e a eventual falecimento, quando você tem que pagar esse imposto. E aí, José Roberto, um ponto muito importante é que hoje, dia 10 de setembro, no momento que nós estamos aqui, ontem, houve uma aprovação de um relatório do PLP 108, que veio como uma boa notícia para amenizar este grande impacto. Nós estávamos muito preocupados com a questão da base de cálculo. Então, além do aumento de alíquota, nós teríamos um aumento de base de cálculo sobre doação de imóveis e principalmente sobre a doação de participação societária nas empresas. E nós tivemos uma boa notícia, uma proposição na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, onde se regulamentou agora a possibilidade de doar essas participações societárias ao valor do patrimônio líquido das empresas, diminuindo um pouco aí os impactos então da reforma tributária. Essa é uma boa notícia. Olha, interessante essa informação nova. Quando a gente fala sobre as principais mudanças que as famílias precisam se preparar ou precisam se ajustar, quais seriam essas alterações ou mudanças mesmo? José Roberto, o que nós temos percebido nesses últimos 5 anos de discussão da reforma tributária, porque ela não é de agora, principalmente nos últimos 2 anos isso se intensificou bastante, é que não há mais espaço para soluções caseiras, espaço para soluções não profissionais, não há mais espaço para aquele chamado jeitinho brasileiro ou um jeito muito mais simplista de se fazer as coisas. É importante que as famílias se preparem para essa nova realidade. A realidade do aumento da tributação, a realidade do aumento da fiscalização, a realidade dos impactos tecnológicos e nos processos das empresas e que no final das contas, para que elas não venham incidir em multas, desperdícios aí de recursos financeiros e dilapidação do patrimônio. E fiscalização, doutor? A gente ouve muito falar com essas mudanças. Fiscalização mais rigorosa? Claro, veja só. E por razões muito simples, por razões do aumento, do avanço das tecnologias no que diz respeito à fiscalização. Vou te dar um exemplo. No que diz respeito aí a imóveis. Nós estamos
também acompanhando aí uma instrução normativa da Receita Federal que fala sobre a obrigatoriedade das prefeituras e dos entes em cruzarem algumas informações num sistema tecnológico chamado Sinter. É uma plataforma de integração de informações territoriais que faz parte do cadastro imobiliário brasileiro. E todas essas informações vão trazer uma maior transparência para o fisco das operações envolvendo imóveis, né? E, portanto, quem faz um planejamento sucessório está bastante restrito aí à questão de ou uma doação na pessoa física de imóvel para pais e para filhos, por exemplo, ou através da integralização desses imóveis em uma empresa e uma futura eventual doação, né, dentro dos trâmites legais, mas com um aumento aí de um maior rigor fiscalizatório. E a tributação sobre lucros e dividendos? Vai passar? Eu penso que já passou, já sabe? Passou. Porque há mais de 20 anos o Brasil tem essa discussão sobre a tributação sobre os dividendos. Nós tivemos também a aprovação do PL 1087 no que diz respeito ao regime de urgência. Foi aprovado o regime de urgência para apreciar este projeto, né? E a previsão ali é de que quem tem um dividendo, né, um lucro nas suas empresas, nos seus negócios, entre essa distribuição de R$600 mil ano até 1,2 milhão, terá ali também uma alíquota progressiva de imposto de renda sobre essa tributação sobre lucros / dividendos. E quem tem uma distribuição acima de R$1,2 milhão terá uma alíquota mínima ali de 10% de imposto de renda. Então, essas questões, eu entendo que no Brasil nós já estamos sim numa altíssima carga tributária. E aí nós temos espaço ainda, com muita dor, aonde? Justamente sobre essa parcela de distribuição de lucros, que não tem essa previsão, mas que passará a ter, e sobre o aumento na carga no que diz respeito ao patrimônio. Então, veja, José Roberto, é inevitável o aumento da carga tributária para onde você olhar. Mas o que ninguém está olhando para dentro do contexto da reforma tributária são as oportunidades. É saber trabalhar com planejamento tributário, é saber trabalhar com um novo sistema de creditamento dos impostos novos, né, da CBS e do DBS, e que pode otimizar a sua carga. Aqui na Evolua nós temos inclusive alguns planejamentos tributários e planejamentos sucessórios que conseguem ainda apontar o direcionamento para a economia tributária, mesmo nesse cenário mais crítico de aumento. Então isso é o que tem de positivo nisso tudo. Sim, o que tem de positivo é que há uma maior profissionalização do ponto de vista do sistema tributário brasileiro. E, obviamente, quem não estiver preparado, quem não estiver acompanhando isso tudo, terá dificuldades. Contei para você agora há pouco, né, que cheguei aqui hoje, eram 9 horas da manhã. Ontem à noite houve a aprovação do encaminhamento lá na Comissão de Constituição e Justiça, e hoje das 8 às 9 da manhã nossa equipe junto conosco já estava ali se antenando a essas mudanças, né? E para quem vem acompanhando isso nos últimos 4, 5 anos, fica muito mais fácil entender essas mudanças. E isso, José Roberto, me traz também uma seguinte reflexão. O empresário que está acreditando que não vai mudar, que isso ainda vai ser postergado ou que muita coisa vai mudar, ele não consegue pegar esse fio da meada e entender. Não consegue trazer isso de uma maneira consciente para o seu negócio. Por isso que é importante aí o apoio de uma consultoria permanente nesse sentido. E as empresas estão fazendo essa leitura, estão acompanhando e sabem dessa necessidade, porque diferente disso, o sofrimento vai ser maior. É interessante porque nós conversamos com diversos níveis de empresas, né, e maturidade empresarial no meio dos empresários. Tem empresários, obviamente, que estão começando os seus negócios, tem empresários que estão já muito bem posicionados, com uma empresa sólida. Toda empresa ela tem faixas, né? Uma empresa, por exemplo, de até 5 anos é uma empresa podendo ser considerada jovem, né? Uma empresa de 5 a 15 anos é uma empresa que já está num nível de maturidade. E uma empresa de 15, 20, 25 anos, ela já tem processos bastante consolidados, né? Só que o que acontece, Zé Roberto? Para todas essas empresas, as mudanças vão ser inevitáveis, independente desse nível.
Entretanto, aqueles empresários mais experientes que se apoiam numa consultoria, que se apoiam em bons profissionais, que se apoiam em informações instantâneas, fidedignas, concisas, seguras, poderão tomar melhores decisões sobre seus negócios. Quando a gente fala em holding, se fala muito a respeito, é de fato uma ferramenta eficaz para o planejamento sucessório? Não somente para o planejamento sucessório, José Roberto, é importante isso, para a organização patrimonial desse empresário. O que a gente acabou encontrando nos últimos tempos foi que, além da holding ter sido muito mal utilizada, ela começou a ser utilizada de maneira equivocada para algumas coisas. E aonde era, por exemplo, necessário ter uma holding não patrimonial, uma holding de participações, o empresário acabou recuando. Então eu vejo empresários participando com a sua empresa operacional em alguns outros negócios, não tendo cuidado dessa segregação de ativos. Então vamos ampliar um pouco mais essa visão? A holding patrimonial, ela sim, ela é importante, é necessária e continua sendo uma ferramenta bastante útil, desde que você tenha o conhecimento para saber utilizá-la. A holding de participações, que é uma ferramenta que a Evolua domina com plenitude, é importante que o empresário conheça, saiba das suas vantagens, saiba dos riscos de se operar e entenda que, para que se ele tem uma visão de longo prazo nos seus negócios, eventualmente querendo até mesmo internacionalizar alguns ativos, diversificar os seus investimentos, ele precisa estar muito bem estruturado. O que é uma holding? De repente alguém está nos acompanhando agora aqui no canal e gostaria de saber ou ouvir do senhor uma explicação do que é uma holding. Claro, nós podemos classificar as holdings em dois principais tipos. A holding patrimonial e também sim chamada holding patrimonial familiar, que é quando aquela família, que pode ser uma família empresária, já teve bons resultados, converteu isso em imóveis, por exemplo, e quer colocar ali então esse patrimônio imobiliário dentro de uma administradora de bens e imóveis próprios. O mercado acabou chamando isso de holding patrimonial. Perfeito? Agora, existe uma outra espécie de holding, que é a holding de participações, que é a empresa que é criada para participar de outros negócios, que é a empresa criada para investir em outros negócios. E aí a gente tem todo um conhecimento aqui dentro da Evolua de como você otimizar sua carga tributária utilizando esse tipo de estrutura. Porque alguns negócios que essa holding de participações vai ter, ela pode vender no futuro alguma participação, assim como ela pode vender no futuro alguns dos seus ativos imobiliários. Então, são duas espécies aqui de holdings, a patrimonial e a de participações, que podem ser aplicadas ambas dentro do contexto familiar e que a Evolua disponibiliza isso para os seus clientes. E esse modelo aqui no Brasil, ele é diferente dos demais países ou dos países desenvolvidos? As pessoas sempre gostam de comparar. Nós estamos copiando alguma coisa lá de fora, quem sabe dos Estados Unidos, da Europa, ou é um modelo exclusivo aqui do Brasil? Não, é o próprio termo, O próprio termo holding, ele vem cunhado numa expressão em inglês, mas que tecnicamente é uma administradora de bens e imóveis próprios, ou uma holding de participações em instituições não financeiras. Agora, a gente tem sim no Brasil essa mania, e tem algumas coisas que a gente não consegue fugir dessa internacionalização desses termos em inglês. Por exemplo, uma offshore. O que é uma offshore? Ela é uma empresa criada fora da jurisdição brasileira, num outro país que tem uma tributação favorecida e que tem a finalidade de também participar de algumas empresas, ações, investimentos privados fora do Brasil. Então, holding, offshore, outras ferramentas como trust, são ferramentas que são incorporadas aqui no nosso ordenamento jurídico, são incorporadas no nosso sistema tributário, nosso sistema comercial brasileiro, e que tem uma origem lá fora, muito bem espelhada e adaptada para o Brasil. E eu volto sempre a defender uma seguinte ideia, José Roberto. Não existe um jeito certo de fazer algo errado. Não existe como você usar uma ferramenta que não se aplica para um determinado fim que você quer. Então, o que a Evolua faz? Ela busca entender especificadamente qual é a necessidade do cliente. E para isso a gente tem um método de trabalho, onde que a gente identifica não aquilo que o cliente já vem aqui dizendo, olha, eu quero isso, ou eu já tenho uma holding, quero isso.
Calma, vamos entender você para poder te indicar a melhor ferramenta. Agora, as regras são diferentes, aquilo que o senhor falou, são adaptadas aqui ao nosso país, e também a tributação, não é? Porque quando fala no Brasil, a gente sabe que os impostos são mais elevados. Claro, vamos, por exemplo, aqui na própria questão do... Ou não necessariamente nesse caso, doutor, comparando com outros países. Claro, mas veja só que interessante, né? Por muito tempo, os trusts, a ferramenta do trust, que é uma espécie de testamento que você tem fora do Brasil, ele não era tributado aqui. Até pouco tempo atrás, a tributação do patrimônio no exterior não era vista aqui, então você tinha isso como uma ferramenta. A passo que o governo percebe que as pessoas começam a utilizar essas estruturas, naturalmente há uma taxação, naturalmente há uma busca de uma tributação sobre isso. Em alguns casos se judicializa essa questão, né? Em outros casos não. Há um exemplo claro que você pode ver aí com a família do Silvio Santos, né? Que tinha uma estrutura fora do país e não foi obrigado a pagar o ITCMD aqui no estado de São Paulo, né? Então, eu sempre digo, ter a informação não é difícil. Saber trabalhar com a informação adequada, esse é o talento. Muito bem, olha só, um assunto bem interessante. E isso não tem nada a ver com o governo de esquerda, com querer arrecadar mais. Essa discussão, a reforma tributária, é um processo que já vem a longo prazo e há necessidade dessas adaptações. Inclusive, no passado, quando se falava em sucessão, não é? As pessoas tinham muita dificuldade, tinha que esperar morrer, e quando depois que morre fica mais complicado. Então, isso é um avanço, sem dúvida. Independente das questões governamentais, né? Nós temos uma matriz macroeconômica, temos problemas, evidentemente, nesse nosso país querido, né? Agora, empresarialmente, nós temos que entender o mundo com uma maneira globalizada, né? O que é esse momento de taxação? Não é só o Brasil que está passando por isso, né? Por esse tarifaço, por esse ajuste que os Estados Unidos quer fazer na economia mundial. Isso acontece em vários países. Vamos pegar, por exemplo, o Paraguai. O Paraguai tem um dos sistemas tributários mais eficientes do mundo. Um sistema do IVA, que é o que está sendo buscado implementar no Brasil. Existem problemas no Paraguai, como nós temos no Brasil? Evidentemente que sim. Agora, tem uma gama de empresários brasileiros que estão buscando o Paraguai no setor de indústrias, por exemplo, e isso não é de hoje, não é verdade? No mercado financeiro internacional, você tem inúmeras opções. Por exemplo, tendo uma offshore, você pode fazer investimentos em ativos financeiros, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, em moeda em dólar ou moeda em euro. Só pelo fato do euro, você já vai acessar a zona do euro composta aí por mais de 15 países. Então veja que interessante, é você como empresário pensar de maneira global, mas fazer bem o seu dever de casa. Essas estruturações internacionais, os pactos que o Brasil assina de maneira internacional, de cooperação, para evitar a evasão de divisas, evitar o Brasil aqui ser destino, por exemplo, de recursos de financiamento ao terrorismo, etc., fazem parte de um conjunto de normas internacionais da qual o Brasil precisa se adequar. Portanto, mexer no sistema tributário, ter as ferramentas adequadas, é uma oportunidade para você poder acessar também esses outros mercados. E para a gente encerrar, doutor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da empresa, da Evolua Consultoria Empresarial. Nós estamos, inclusive, neste momento na sala do doutor William Júlio de Oliveira e já podemos verificar aí, você vai ver nas imagens também, é um espaço amplo para poder atender o Brasil todo, não é só Cascavel e região, não é só o Paraná, é isso? Exatamente, Zé Roberto, interessante, por isso eu agradeço aqui a sua visita, né, as imagens aí, porque a Evolua está com a sede aqui em Cascavel e pretende ficar com a sede aqui em Cascavel. Você viu aí toda a nossa equipe técnica, nós estamos abertos a receber pessoas para trabalhar aqui conosco. E vem pessoas de outros estados aqui trabalhar conosco, vem pessoas de outras cidades aqui da região trabalhar conosco. Mas nós temos uma filial em Sorocaba, no interior de São Paulo, pois temos vários clientes no interior de São Paulo, e temos uma filial em Brasília, no Distrito Federal, porque lá, evidentemente, é o centro do poder e a gente acaba tendo acesso quase que instantâneo a muitas informações, até mesmo antes dela estar sendo divulgada na mídia. A Evolua tem hoje atuação em mais de 10 estados da federação, José Roberto, e recebo aqui famílias de outros estados. Recebo aqui famílias que
vêm até Cascavel por uma questão logística de se concentrar, empresários que estão em outros estados concentram-se aqui na nossa sede, por isso essa sede bem adequada aqui para receber. Nós temos no histórico de 7 anos mais de 450 empresas atendidas, nós temos hoje mais de 2 bilhões de patrimônio familiar sob gestão, preparando para a sucessão. Nós fizemos mais de 500 milhões em operações estratégicas de transação de compra e vendas de empresas e recuperamos mais de 100 milhões de reais em créditos tributários de uma maneira absolutamente conservadora, sem nenhum real de discussão em juízo ou administrativo sobre isso. Sempre de maneira muito conservadora, pois essa é a nossa filosofia, a filosofia nossa dos nossos sócios também. Então, dentro da Evolua, nós temos a área societária e sucessória, que é a minha diretoria, a área tributária, que é a diretoria aqui do Daniel Mitnikovski, e a área de finanças estratégicas, que envolve a compra e venda de empresas, valuation, due diligence e toda a assessoria financeira, que é com o nosso fundador, Felipe Machado, nosso sócio aqui também na Evolua. Pessoal que está nos acompanhando pode ver as imagens, uma sala ampla, pessoal trabalhando, e tem um espaço também que é bem interessante. Tem uma cozinha ali, tem um espaço para as pessoas se reunirem também para um momento diferente, é isso? Toda a logística aqui, né, o layout do escritório, você pode ver que ele atende a uma discrição, né, então a pessoa pode vir aqui com todo um sistema de confidencialidade para não ter a visão, por exemplo, se ela quiser preservar algo nesse sentido, obviamente, e tem aquele espaço de convivência, né, que é um espaço para tanto os nossos colaboradores. Todo esse espaço aqui também foi pensado, né, na questão da qualidade de trabalho, da qualidade de vida dos nossos colaboradores, e a gente aproveita um pouquinho também desse espaço à noite para tomar um vinho, para fazer uma comemoração, uma celebração. E as pessoas que gostariam de ter mais informações, como que elas fazem? Um endereço? Nós estamos aqui na rua Carlos de Carvalho, 3366, mas é muito fácil aí de você também acessar através das redes sociais e nosso site www.evoluaconsultoria.com. Doutor, muito obrigado por nos receber. Zé Roberto, é sempre um prazer receber você, meu amigo. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pela sua história, conte conosco sempre. Conversamos com o Dr. William Júlio de Oliveira, ele é especialista em sucessão patrimonial e você pode receber aí várias informações importantes, não é? Você sabe que as coisas estão mudando, tem as mudanças com a reforma tributária, então você precisa ficar antenado e buscar as informações e os encaminhamentos. Muito obrigado pela audiência e lembre-se de ativar o sininho, dar o like, você pode inscrever-se no canal também, é bom contar com a sua presença aqui também no nosso trabalho. Até a nossa próxima entrevista.